Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Isso está lá no profeta Oséias, capítulo 10, verso 12. Lindo texto. E esses profetas, a maioria deles eram do campo. Ou trabalhavam na agricultura, ou trabalhavam com rebanhos, mas boa parte deles eram do campo. Este é o texto. Vamos agradecer o Senhor mais uma vez, pedindo a bênção dele sobre a nossa meditação. Querido Pai, em nome de Jesus oramos por todos os nossos irmãos que agora, Senhor, estão prontos para ouvir Tua palavra. Que o Senhor possa estender a destra da Sua bondade em nos abrir o entendimento, em tocar em nossos corações, em nos abençoar por meio desta revelação que o Senhor nos deu, a Sua palavra. Obrigado por todos que agora estão ligados à Tua palavra e peço que a Tua bênção esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Esta é uma ordem de Deus. Nos dias do profeta Oséias, Israel se mostrava rebelde à vontade do Senhor. Só para você se situar, Oséias foi um profeta que profetizou, que existiu 785 anos antes de Cristo. Neste momento da história de Israel, Deus insiste para que Israel mude. Ele pede uma mudança de coração com a promessa de derramar a sua bênção. A expressão, lavrai o campo de lavoura, diz respeito a essa mudança interior. O tema, então, deste ensino é a frase que está dentro do versículo. Lavrai o campo de lavoura. O campo de lavoura é um terreno que já foi cultivado e deu fruto, mas agora se acha descuidado, correndo o risco de se tornar inútil. Então preste atenção na importância desse ensino. Deus não está falando com o mundo ímpio, com o mundo que nunca teve nenhum toque milagroso de Deus, nunca teve qualquer entendimento das coisas de Deus. Deus está falando aqui com um povo que outrora fora útil, fora dedicado, fora obediente, mas por alguma razão, no decorrer dos tempos, se tornaram relapsos, se tornaram então desobedientes à vontade de Deus. O campo de lavoura aqui diz respeito então ao homem interior, daqueles que uma vez já houveram experimentado a graça de Deus. Deus apela a todos os cristãos que preparem o coração como uma boa terra. Paulo disse, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então veja que a Bíblia, o apóstolo, nos compara a uma lavoura onde Deus lança a sua semente, onde Deus planta boas sementes, que Ele espera que cresça e dê bons frutos. Deus está semeando em nós a sua palavra, a sua vontade. Mas para isso, nós precisamos ser uma terra boa, receptiva, preparada para receber aquilo que Deus está nos dando. Quando o coração precisa ser arado, quando ele se mostra duro e insensível. Irmão, o coração do ser humano é uma terra bem complicada se o ser humano não tiver cuidado, né? Nós sabemos que às vezes uma pessoa está tão bem, até bem com outra no relacionamento, na forma de conviver, de repente, por um detalhezinho, talvez pequeno, que talvez o outro nem sabe que pode estar causando um contragosto. Às vezes tem pessoa que se fecha, e uma das coisas mais ruins no ser humano é faltar com a comunicação, é não abrir o coração, é não abrir os lábios, conversar,
dizer: isto está ruim, isto eu não gosto, vamos buscar um caminho melhor, vamos acertar as coisas. Então nós sabemos que o coração do ser humano pode se tornar duro. E o pior de tudo, insensível. Não compreender, não ser mais sensível às necessidades, às dores, aos sofrimentos de outro. Existem cristãos que passam anos ouvindo ótimos ensinos, sem dar a menor evidência de crescimento. Isso devido à condição do coração. Não possuem o quebrantamento espiritual, embora a mente esteja cheia de informações bíblicas. Então, conhecer a palavra de Deus é um caminho excelente, mas não é todo o caminho, não é tudo, nem tudo se resume só em aprender a Bíblia. Aprender a Bíblia é uma parte, mas preocupar e sondar o nosso coração é outra parte. A palavra de Deus precisa encontrar recepção em nossas vidas. A gente tem que responder positivamente à palavra. A gente tem que aceitar a palavra de Deus como absoluta em nossas vidas. É aí que muitas vezes a pessoa tem muita informação de Bíblia e pouca transformação de vida. O Senhor Jesus apela para a transformação, para ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Isso é muito importante. Quando é que devemos arar a terra do nosso coração? Quando aparecem as ervas daninhas. Sobre as ervas daninhas, a Bíblia diz: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Então o Senhor está dizendo: não adianta vocês plantarem numa terra suja de mato, onde há espinhos. O que vai acontecer? Não vai ter uma boa lavoura. O espinho, o mato vai sufocar a plantação. Também ele disse em Jeremias 12, verso 13: semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Então não é só Oséias que comparou a vida espiritual a um campo, a uma lavoura, a uma plantação. O profeta Jeremias também mencionou, muito parecido com Oséias, o mesmo assunto. As ervas daninhas não precisam ser cultivadas. Basta deixar o terreno abandonado, que elas inevitavelmente aparecerão. Então isto é uma regra que funciona na vida espiritual. Se você não cuidar da sua vida espiritual, não estar sempre orando, lendo a palavra de Deus na igreja, convivendo com seus irmãos na fé, inevitavelmente começarão a surgir ervas daninhas, porque o tempo inteiro você vai estar ouvindo as vozes deste mundo, vendo os comportamentos deste mundo, e isso pode, de certa maneira, te influenciar, né? E se não cultivarmos o terreno de nosso coração, podemos ter a certeza de que nele crescerá muita coisa ruim. Muita coisa ruim. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Quem o conhecerá? Davi pediu a Deus para sondar o seu coração e ver se nele tinha alguma coisa ruim. E se tivesse, ele pede: Senhor, me guia pelo teu caminho eterno. Então que Deus nos ajude a conquistar um coração que seja bom, maleável, flexível, onde Deus tem acesso, onde a palavra de Deus pode penetrar. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, 15. Sabe o que é isto? Raiz de amargura, uma pessoa fica contrariada, amargurada. Isso pode ser numa família, isso pode ser num trabalho, isso pode ser numa igreja. Por alguma razão que ele se sente ofendido,
se sente magoado, ele fecha o coração. E aí ele começa a denegrir. Então, no reino de Deus, há sempre esse processo de renovação. Até aquele que acha que está muito bom, ainda pode melhorar mais. O Senhor vem, então, e poda alguma coisa. Na hora da poda não é muito bom, a gente acha que está tendo uma perda, né? Poda significa a perda de alguma coisa. Mas revitaliza a árvore a poda. Revitaliza a capacidade de dar frutos, né? Louvado seja Deus. Então, por isso, o escritor de Hebreus está dando esse ensino e este conselho maravilhoso. Jesus também disse a respeito deste coração nosso, do campo onde Deus semeia a sua vontade. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos 4, 18, 19. Jesus diz que os espinhos, olha o que ele diz, são os cuidados deste mundo. A gente tem que saber administrar a vida. Tem a hora de trabalhar e tem que ir trabalhar mesmo, não tem jeito. Tem a hora de mandar os filhos para a escola, infelizmente não tem outro caminho. Às vezes a escola está sendo um ambiente muito ruim atualmente, mas a gente tem que mandar, ficar orando, ficar cuidando, vigiando, observando tudo, mas tem que mandar. Você tem que administrar a sua vida, mas você tem que ter cuidado para que as coisas deste mundo e as obrigações corriqueiras da vida não te afaste, não te aparte de Deus. Que aqui está dizendo, os cuidados deste mundo pode sufocar a palavra de Deus na sua vida. Você está sendo um crente alegre, animado, cheio do Espírito Santo, aí começa a ficar tão preocupado, tão impregnado com a preocupação com as coisas dessa vida, começa a parar de vir na igreja, de ler a Bíblia, de estar com os irmãos, e vai ficando então distante, esfriando na fé. E aí, o que acontece? Os cuidados da vida sufocou a palavra. E tem mais, os enganos das riquezas. Quantas pessoas que começam a prosperar, ganhar mais, ter mais condições, ter uma vida mais cheia com mais conforto, ao invés dele ficar mais grato a Deus, mais contente, começa a esquecer da igreja, né? Começa a esquecer da sua vida singela junto com seus irmãos. Irmãos, não pode existir nada nessa vida que nos afaste das coisas de Deus. Eles estão aí para tentar afastar, mas não pode, né? E ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e a palavra que é para dar fruto, porque é uma semente boa essa palavra. O problema não está com o semeador, o problema não está com a semente, o problema está com a terra do coração. Então, nós temos que evitar todas essas ervas daninhas. Quando devemos arar o coração? Quando começa-se a aparecer ervas daninhas. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus disse assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele estava falando ali deste dom da vida eterna, da palavra de Deus que hoje opera na sua vida. O coração deve ser arado quando há sinais de esterilidade. Sabe que nós estamos crescendo na vida espiritual, estamos dando frutos, cada dia nós somos mais cheios de fé, cada dia nós temos uma estrutura mais forte, no sentido de confiar, depender de Deus, ou está havendo esterilidade? Esterilidade é falta de vida. Nós recebemos uma nova vida, então não tem porquê, de maneira nenhuma, permitirmos esterilidade. Por quê? Jesus nos escolheu para frutificação. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça. Que privilégio, Jesus nos escolheu para a gente ser útil. Dar fruto aqui é ser útil, é ajudar a construir, animar, fortalecer outras pessoas, a ser participante das necessidades dos outros, ser aquele que está sempre estendendo a mão, socorrendo, aquele que está se oferecendo sempre para ajudar, para colaborar. Glória a Deus. Aonde, né, tem pessoas para onde você vai, alguém fala bem daquela pessoa. Não, mas aquela pessoa é maravilhosa. Não, aquela pessoa trata a gente tão bem. Aquela pessoa está sempre nos ajudando em algum sentido. Essas informações demonstram o fruto que Jesus disse: eu vos nomeei, vos escolhi para isto, para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça. O que devemos fazer? Não é Deus que tem que fazer, somos nós mesmos. Quando eu me converti, eu ficava observando os irmãos adorando a Deus, cantando, e eu via irmãos e irmãs com alegria tão grande que estavam chorando. Aquilo me impressionou. Porque da onde eu estava vindo, do lugar que eu fui criado, do meio que eu vivia, não existia aquilo. Ou seja, alguém chorar na presença de Deus, chorar por dizer que Jesus me ama, chorar ao dizer Deus nos salvou, Deus nos perdoou. E eu via uma porção de gente regozijando na presença de Deus. E eu falei: meu Pai Celestial, quando será que eu vou estar nessa condição desses irmãos? E eu pensei comigo mesmo: ser crente é isto. Se eu não tiver isto, eu não posso dizer que sou crente. Mas no segundo dia eu voltei e disse: Senhor, e agora? Será que eu já vou começar a chorar também de contentamento e alegria? Como esses irmãos estão aqui derramando lágrimas, cantando e louvando com todo regozijo. Aí o culto transcorreu abençoado, eu fui tocado ali por Deus, mas ainda voltei para casa ainda sem chorar. E aí na segunda semana, era oração, um culto de oração, no meio da semana, não sei se numa quarta-feira, se não me engano. E aí eu cheguei na igreja e os irmãos iam orar de joelhos. E naquela época tinha uma coisa um pouco diferente de hoje. Que se você tivesse convertido, se você fosse transportado para aquela época, você ia ficar meio achando estranho, talvez. É que todo mundo orava em voz alta. Irmãos clamavam a Deus, gritavam mesmo a Deus em voz alta. De joelho, levantava a mão, e Jesus, glória. Aquilo ali foi o máximo para a minha vida. Porque além de eu nunca ter visto alguém clamando a Deus, e agora eu estava vendo, eu estava aprendendo com as orações dos irmãos. Eu não sabia orar. O que eu ia dizer para Deus? O que era importante dizer para Deus? Observando os irmãos orando e clamando, como eles oravam em voz alta, então eu fui aprendendo. Eu disse: isso é importante. O irmão falava lá: Jesus, perdoa meus pecados. Perdoa os meus também, Jesus. Aí eu falava: Jesus, me enche com o seu Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo. Eu disse: deve ser muito bom, porque esse povo está muito feliz aqui. Jesus, me enche do Espírito Santo. Aí eu ficava ajoelhado perto de um irmão idoso que eu fiz amizade com ele. Interessante, o primeiro irmão que eu fiz amizade com ele na igreja, além do jovem que me levou, foi esse irmão idoso, já bem idoso. Ele era até um obreiro antigo da igreja. E nessa segunda semana, quando nós dobramos o joelho para começar a orar, ele perto de mim, então eu ficava ouvindo ele orar e orando, tentando aprender com ele também a orar, falar com Deus. Eu fazia as minhas orações, mas eu aprendia, claro que eu não sabia nem o que dizer. Mas quando eu comecei a orar, eu me lembro que ele estava bem perto assim, e o Espírito de Deus começou a tocar meu coração de uma forma que eu nunca tinha sentido, e aí meu coração quebrantou, derreteu. E eu chorava, e quanto mais eu chorava, mais ele chorava, porque ele aprendeu a me amar, ele via eu ali como um filho na fé, sabe? E ele chorava, muito idoso, né?
E a gente chorava junto ali, Jesus, Jesus. E aquilo ali, naquele momento, para mim, parece que Jesus estava me lavando por dentro. Era como se Jesus estivesse dando uma limpeza. E o meu coração duro, para que eu nunca, em toda a minha vida, até aquele momento, eu não me lembro de ter chorado alguma vez por alegria. Acho que já tinha chorado de raiva, de ódio, mas nunca por alegria. E agora eu estava chorando por alegria pela presença de Deus. Eu tinha certeza que Deus estava ouvindo o meu clamor, porque eu tinha falado com Ele: Senhor, troca meu coração, me dá um outro coração, tem misericórdia de mim. Eu preciso de outro coração. Esse coração é seco, é duro, esse coração é ruim, ele me faz mal, e faz mesmo. E Deus naquele dia estava trocando o meu coração e me lavando por dentro. E quando terminou a oração, o irmão estava enxugando as lágrimas, eu também, e a gente sentou e foi ouvir o final do culto, a pregação do pastor, os ensinos, e nós saímos juntos, e daí para frente a gente passou quase a orar sempre juntos. Onde ele estava, eu queria sentar perto dele, ou ele chegava depois, procurava sentar mais ou menos perto de mim, e a gente passou a ter uma grande amizade. Então, louvado seja Deus, porque nós temos que nos preocupar com o estado do nosso coração. Não é que eu vou passar um ano inteiro na igreja e não vou nunca sentir um toque milagroso de Deus na minha vida? Não vai ter um dia em que eu vou saber que Deus está tocando minha vida, e naquele momento, como Deus é grande, sublime, a sua glória enche céus e terra, e de repente uma parte dessa glória entra no meu coração, eu vou ficar do mesmo jeito? Não. A única resposta que eu aprendi a dar para Deus é chorar de alegria. Chorar, agradecer, louvar, adorar o Senhor. Então, irmãos, se o coração ficar seco muito tempo, busca o Senhor. Senhor, quebranta esse coração, quero derramar meu coração diante do Senhor, quero chorar. Eu quero alegrar em Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se alegrava no Espírito Santo. Quem tem que fazer? Nós temos que fazer. Deus está nos dizendo que nós temos que fazer. A Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você vai ver a mulher Cirofenícia, o centurião de Cafarnaum, Cornélio e sua casa, todos estavam quebrantados. O Senhor os visitou, os tocou, os abençoou. Aqui Deus está falando com Israel. Israel estava duro, endureceram o coração. Deus vem e diz: arem o campo da lavoura, arem, quebrantem, esmiucem o vosso coração. O coração está impenetrável. Deus nos guarde de um coração impenetrável. O que a Bíblia diz? Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel 2, verso 13. Está escrito: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Aqui, este texto aqui fala de dois aspectos da divindade. O primeiro aspecto, quando diz: assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, a transcendência de Deus. Deus, em sua própria natureza, está elevado, acima da sua criação, acima de tudo e de todos. E Ele está muito elevado. Mas depois, o Senhor Deus, através de Isaías, fala da sua imanência. Transcendência lá em cima, imanência bem perto, conosco. Qual que é as palavras que refletem a imanência? O Senhor diz: embora eu habito num lugar alto, mas também habito com aquele que é contrito, abatido de espírito,
aquele cujo coração é contrito. Eu habito com este homem, com esta mulher. O mesmo Deus que se eleva acima de toda a sua criação e de suas criaturas, é o mesmo Deus que desce e vem até nós e habita conosco, e faz a gente regozijar, chorar de alegria, regozijar com a presença de Deus, porque Deus é real. Embora você não possa estar vendo Deus com os olhos do seu próprio corpo, mas você pode ser tocado por Ele e saber que é Ele que está ali naquele momento te tocando. Você pode. O Senhor fez isto no passado, está fazendo no presente. Milhões de pessoas no mundo confessam: Deus já me tocou. Eu senti a presença de Deus. O Senhor está comigo. O Senhor garantiu que estaria conosco. Então, nesta oportunidade, o ensino que o Senhor nos traz é este: arem, sulquem, removam as pedras, pedregulhos, a crosta dura, socada do terreno no seu coração. Deixa ele bem suave. Deixa a terra solta, deixa Deus plantar aí dentro tudo o que Ele quer plantar, e você vai sendo mudado, transformado. O fruto da sua vida será o fruto da palavra de Deus. É aquilo que Deus planta, é aquilo que nasce, é aquilo que depois Ele colhe. É o fruto de Deus em nossa vida. Deus nos ajude, Deus possa nos guardar, nos abençoar em todo o tempo de nossa vida. Curve a sua cabeça por mais um instante. Amado Deus, Pai, Todo-Poderoso e Santo, obrigado, Deus Santo, pela vida de todos os meus irmãos que o Senhor tem reunido neste templo. Eu sei que o Senhor ama de uma forma profunda e pessoal a todos eles. Sei que nesta oportunidade o Senhor está falando ao coração deste irmão, dessa irmã. Sei que agora mesmo algo novo de Deus foi plantado na vida deste irmão, desta irmã. Sei que o Senhor está enxertando sementes novas para que vidas deem grandes frutos para o Senhor. Queremos, Senhor, ter um coração mesmo quebrantado, e nós abrimos o coração, nós rasgamos este coração, como a tua palavra diz, rasgar o coração e não as vestes. Isso significa desejar ardentemente a tua presença, querer uma experiência profunda, nova com o Senhor, ser tocado pela tua mão poderosa, Senhor. Não há nada mais grandioso neste mundo que sentir a tua presença, do que saber que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor está presente em nossa vida, o Senhor quem cuida, o Senhor quem guarda, o Senhor quem protege, o Senhor quem nos livra de todos os perigos, o Senhor quem nos dá o pão de cada dia, a roupa, o agasalho, o Senhor que nos dá a vida e a vida eterna. Eu oro por todos os meus irmãos aqui presentes, aqueles que vão ouvir esta mensagem, que neste momento em que essa mensagem está sendo, Senhor, ouvida, o Espírito do Senhor esteja operando e vivificando a vida espiritual de cada um. Em nome do Senhor Jesus, dá paz, dá alegria, dá força, dá, Senhor, um entusiasmo novo, porque todos os teus filhos são chamados para experimentar este dom maravilhoso da vida, a tua presença, o teu amor, a tua companhia. Em nome de Jesus oramos e te louvamos por tudo, hoje e sempre. Amém? E amém. Deus possa abençoar a cada um dos meus irmãos, possam voltar para casa, lembrando que você tem uma lavoura dentro de você, né? Você tem um campo para ser arado, e ele já está sendo arado, sim. E planta, vai ler a Bíblia, deixa Deus plantar boas sementes dentro deste campo, tá bem? Amanhã nós não temos culto, tem ensaio, mãe Eunice? Tem ensaio só. E quinta, o grande culto aqui da coordenação dos louvores, Grupo Atalais, mãe Eunice e toda a equipe está coordenando o culto da quinta. Deus te abençoe, então, está terminado em nome de Jesus.